Na Apologia de Sócrates, você tem o delinear da missão de Sócrates, quem ele foi, o que ele veio fazer, e o pilar da atividade filosófica, que é o seu compromisso com a honestidade intelectual, com a verdade, portanto, com Deus, não com a ordem política. Eu lembro que inúmeras vezes, né, eu vou ter que fazer referências a personalidades contemporâneas. Inúmeras vezes eu ouvi, eu prestei atenção, né, que a crítica, Olavo de Carvalho passou a vida toda, pelo menos uma boa parte da sua vida madura, fazendo críticas à esquerda, governos esquerdistas, etc. Aí sobe um líder político com características, né, com vários traços, né, do que seria o conservadorismo, e mesmo assim ele continua tecendo críticas. Mas por quê? E eu via nos comentários, né? Tô dando um exemplo porque é um exemplo que todos nós vimos. É um exemplo que ajuda a gente a compreender o que é esse compromisso da filosofia. E eu via e eu morria de rir. Morria de rir mesmo, achava engraçado. A dificuldade que as pessoas tinham de compreender. E em vários grupos em que eu costumava estar, depois eu percebi que pode ser um pouco perigoso estar em alguns grupos, você nunca sabe, como o próprio Sócrates diz aqui, né? A maldade é rápida, a maldade é um negócio muito ligeiro, né? Mas em vários grupos eu ouvia o tempo todo as pessoas dizendo: o Olavo de Carvalho tá sendo tolo, porque não é estratégico que ele faça críticas. E eu falava: mas, meu Deus do céu, quem disse que a estratégia, o interesse político determina os gestos de um filósofo? Pelo amor de Deus! Vocês têm que entender a diferença das funções. O político tem, sim, compromisso com estratégia. Porque um dos elementos, um dos componentes vitais da política, sobretudo da política moderna, que essa é a nossa, é a conservação do poder. Necessariamente, se um dos seus objetivos é conservar o poder, você tem que ter estratégia. E a crítica nesse sentido, a crítica pública nesse sentido, pode respingar no seu interesse político. Mas o filósofo não tem um compromisso político no sentido da política partidária. E quando eu falo política partidária, eu falo de grupos que disputam o controle e o poder para determinar o curso da administração pública. Não. O compromisso político do filósofo é político no sentido amplo. Polis em grego significa o quê? A cidade. A vida em comum. O compromisso do filósofo, a dimensão política em que se insere o filósofo é aquela do cuidado com aqueles com quem se convive. E qual é a melhor coisa que você pode compartilhar com todos aqueles com quem você convive? A verdade. Qual é a coisa mais digna que você pode dizer para aquelas pessoas com quem você convive? Aquilo que você percebe de verdadeiro ou de falso nelas próprias. Aquela verdade que te foi confiada por Deus, no caso, Sócrates e o oráculo. Então, a Apologia de Sócrates é um diálogo que nos permite compreender a atividade de todo filósofo genuíno